É muito interessante e importante a gente pensar que existem todas essas diferenças e, de certa forma, a gente acaba pensando, poxa, se são tão diferentes, tão específicos, por que a gente não encontra os medicamentos utilizados para os tratamentos dos transtornos mentais do mesmo jeito que a gente encontra as vitaminas, de homem e de mulher? Perfeito. Eu espero que um dia a gente chegue lá, viu, Henrique, para te ser sincero. A pesquisa em saúde mental, a pesquisa em psiquiatria, ela acumula um longo período de negligência a esse respeito. Tem duas revisões publicadas há mais ou menos uns 5, 10 anos, bem publicadas na Nature, que mostraram justamente esse gap entre a importância clínica da diferença entre os sexos, que todo psicólogo, psiquiatra vai concordar que é visível e importante, e a diferença na pesquisa. Então, por exemplo, na pesquisa básica, quando a gente está lá estudando ratinhos, por exemplo, né, para testar novas medicações e comportamentos e tudo mais, tem uma diferença nas áreas que nos são interessantes, como neurociência, psicofarmacologia, tem uma diferença média, essa revisão mostra, de 5 animais machos para cada uma fêmea estudada. Né? Assim, tem áreas da pesquisa que vai chegar a 6, 7 animais machos para uma fêmea estudada. Quer dizer, a gente corre o risco de estar fazendo teorias, montando teorias a respeito do funcionamento do cérebro e do efeito das medicações, que foi o que você perguntou, que valem só para um sexo, talvez. Que tenham diferenças que sejam suficientes para a gente mudar uma teoria de maneira completa. Né? Além do mais, Henrique, eu já vou terminar assim, mas eu quero dizer também, esse mesmo é uma dupla de pesquisadores, eles fizeram uma revisão, então e os estudos em humanos? Né? Os estudos em humanos também carecem, de maneira geral, de uma comparação adequada, pelo menos. Todo mundo que vai montar um estudo em humanos, ele vai dizer, não, eu vou aqui, eu sei quantos homens que eu tenho, eu sei quantas mulheres que eu tenho, mas raramente ele vai fazer uma comparação adequada para a busca de diferenças entre os sexos. Tem lá um número que eu não me lembro agora de cabeça, mas um número significativo de estudos que nem analisa. Apesar de ter lá homens e mulheres no grupo, nem analisa tal diferença. Então, eu diria isso. Tem um longo histórico de negligência nessa área. Hoje em dia, a gente tem alguns poucos dados sobre algumas medicações que poderiam funcionar melhor em homens ou melhor em mulheres, dependendo do diagnóstico. A gente sabe que inibidores seletivos da recaptura de serotonina, uma classe de antidepressivos, provavelmente funciona melhor em mulheres do que em homens. Né? E outros antidepressivos podem ter um resultado melhor em homens do que mulheres, por exemplo. Tá? Mas ainda é muito, muito carente de evidência significativa para a gente levar para a prática. E isso é realmente o trabalho exclusivo do psiquiatra, de ter essa sensibilidade de perceber, né, outras características do dia a dia dessa cliente, dessa mulher, a paciente que está na sua frente, para poder indicar, porque às vezes um medicamento para algum transtorno pode afetar o corpo da mulher por conta dessa diferença hormonal. Perfeito, perfeito. Então tem antipsicóticos que vão alterar outros hormônios, né? Assim, que a gente precisa estar atento a isso como um efeito colateral, aumenta a prolactina, pode ter outros efeitos colaterais. Outra coisa que às vezes não entra exatamente na nossa discussão de diferença entre os sexos lá no cérebro, mas quando você vai prescrever uma medicação para uma mulher, você tem que pensar no planejamento reprodutivo dela. Né? Assim, tem medicações várias que são teratogênicas, que não poderiam ser usadas durante a gravidez ou durante a lactação. Então, isso tudo tem que estar sendo calculado na hora de escolher uma medicação, por exemplo, para um homem ou para uma mulher. Perfeito. Só trazendo também esse paralelo para algumas pessoas, o teratogênico é aquele medicamento que pode afetar a biologia da pessoa, né? Isso, que pode causar má formação, né, para o feto. Esse seria o teratogênico. E existem outras medicações que podem trazer outras alterações durante a lactação. Por exemplo, se está amamentando, né, o bebê pode ficar afetado de alguma maneira. Então, há de se ter esse cuidado também. Nesse sentido, a gente consegue ter alguma ideia de
de quais transtornos mentais são mais comuns para cada sexo? É possível? Sim, é possível, né? Assim, isso se tem uma clareza bastante razoável, assim, tem alguns transtornos mentais que não têm diferenças exatamente na incidência ou prevalência, né? Isso não quer dizer que não haja diferença na manifestação clínica, né? Mas quanto à incidência e prevalência, a gente sabe que mulheres são mais propensas a transtornos depressivos, transtornos ansiosos, transtorno de personalidade borderline. E, lógico, né, me passou aqui pela cabeça também o transtorno disfórico pré-menstrual, a TPM, que daí é exclusivo, inclusive, da mulher. Né? Homens têm maior tendência de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo, transtorno de personalidade antissocial e narcisista, né? E, de maneira geral, outras patologias psiquiátricas que poderiam cursar com agressividade são mais comuns em homens também, né? E isso só na prevalência, como eu falei, né? Assim, a manifestação também de um transtorno psiquiátrico pode ser diferente entre homens e mulheres. Por exemplo, se a gente falar de esquizofrenia, o homem costuma ser acometido mais precocemente e com maior gravidade. A mulher costuma ser acometida um pouco mais tardiamente e com melhor prognóstico. Existe até uma boa teoria que o estrogênio seja um hormônio protetor quanto aos efeitos mais deletérios da esquizofrenia. Então, sim, nessa epidemiologia dos transtornos mentais, tem um mapa ali que a gente pode seguir.